Amém? Hoje nós vamos dividir a palavra em duas palavras. Eu vou trazer primeiro uma palavra, depois nosso pastor vai estar trazendo a segunda palavra aqui para os nossos corações, tá? E nós estamos numa fase de que nós estamos vendo os desafios vindo diante de nós, tá? Desafios na área de construção da igreja, da nova sede, tá? Desafios na área de pagamentos, que são valores altos para os nossos olhos, tá? Mas que para Deus são pequenos valores, não é nada diante do Senhor, tá? E nós temos falado que nós vamos vencer esses desafios, porque às vezes nós estabelecemos limites para Deus agir em nossas vidas, né? E esse ano, esse período agora, a partir de agora, é o período que nós temos que olhar e dizer, nós vamos romper esses limites que nós estabelecemos para nós, tá? Nós vamos olhar e dizer assim, o nosso Deus é poderoso, Ele vai fazer coisas extraordinárias. E quando nós liberamos uma palavra aqui de que nós vamos romper limites para a nossa construção, para poder construir, veja bem, tem muita gente que pensa, não é fácil. Nós estamos liberando uma palavra para cada um de vocês, dizendo, ó, você vai crescer, você vai aumentar os seus ganhos, você vai ser, lá na empresa que você trabalha, você vai ocupar cargos superiores a esse que você ocupa. Estou falando assim, você vai ganhar mais dinheiro, tá? Entendeu? Tá? Parece que vocês estão dormindo ainda. Eu estou dizendo, você vai ganhar mais dinheiro, tá? Então você vai ser mais abençoado. Eu estou falando na área material, mas muitas vezes as pessoas querem separar. Recursos financeiros não mistura com o espiritual, não. Quando você começa a ter ganhos superiores àqueles que você está ganhando hoje, tá? É Deus te abençoando aonde? Nós não falamos que tudo acontece primeiro no reino espiritual? Deus está me abençoando lá, tá? E aí eu sou abençoado aqui, tá? Deus me dá mais capacitação, Deus vai fazendo essas coisas todas nas nossas vidas, né? Então desde ontem, que foi o dia que nós estávamos comemorando, tá, o 8º ano, tá? Nós estamos dizendo para vocês, é o período de nós estarmos rompendo os limites, para Deus nos abençoar de forma extraordinária, para nós construirmos a nova sede, tá? E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12, somente o versículo 9. Amém? E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Somente esse versículo. Deus, nós abrimos nossos corações para receber a Tua palavra, Senhor. Mas sobretudo, ó Pai, que essa palavra seja impregnada em nossas mentes, para que não seja só filosofia, porque a filosofia é vã, mas que seja realidade em nossas vidas, e que não fique somente aqui nesta manhã, mas que nos acompanhe todos os dias de nossa vida, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Às vezes, por causa dos desafios, em alguns momentos da nossa vida, tem pessoas que pensam em desistir, tem pessoas que acham que não vão conseguir, não vão alcançar, usam até algumas expressões dizendo, isso não é para mim, tá? Não está ao meu alcance. Isso vai além dos meus limites, tá? Tem pessoas que às vezes precisaram abortar alguns sonhos por causa dessas limitações. Não é para mim, não consigo, tá? Não consigo. Nós precisamos entender que as nossas limitações, elas vão revelar onde o poder de Deus quer repousar, tá? Porque até eu chegar a pensar que não dá mais para mim, até ali fui eu.
a partir daí eu tenho que pensar que é Deus que vai agir. E eu não posso desistir, eu não posso retroceder. Eu tenho que olhar e dizer, agora é Deus que vai me levar. Tá? E quando Deus me leva, Ele me leva para coisas impossíveis serem realizadas na minha vida. Tá? Então nós não podemos deixar que as nossas experiências, que nós passamos de limitações, venham a impedir de nós vivermos o melhor de Deus nas nossas vidas. Tá? Então Deus, Ele não vai ter problema com as minhas dificuldades. Ele não tem nenhum problema com as minhas fraquezas. Ele não tem nenhum problema com as limitações que eu possa colocar na minha vida e achar que eu não consigo alcançar. Porque Ele sabe que todas essas coisas, de todas elas, porque é Ele que fez assim, foi Ele que fez assim. Tá? Deus nos colocou para nós acharmos que os limites, nós já chegamos nos nossos limites, para dizer, eu tenho poder para agir na sua vida. Tá? As nossas limitações vão revelar a nossa necessidade de Deus agir. Tá? Paulo aqui nesse texto, no versículo seguinte, ele diz assim, no finalzinho do versículo 10 aqui, não no que nós lemos, no próximo, tá? É porque quando estou fraco, é que sou forte. Percebe? Tá? Então, por trás das nossas limitações, está a nossa melhor versão. Tá? A nossa melhor versão é aquela que Deus começa a agir na nossa vida. Tá? Então, eu preciso, e eu quero desafiar você também, a abrir os olhos espirituais e observar que Deus te deu algo sem limites, tá? Sem limites, tá? Porque se não existisse os limites nos céus, não existiriam limites para a minha vida, tá? Mas Deus estabelece algumas coisas. O nosso limite também, os nossos limites, eles são um convite para a ação sobrenatural de Deus, tá? Ah, pastor, não é mais para mim, só se Deus agir, só se Deus fizer um milagre, tá? O milagre não é para mim, o milagre não é para você, tá? Realizar, tá? O milagre é para Deus fazer na nossa vida, tá? Então, os limites são convites para Deus agir de forma sobrenatural, porque Deus vai romper e viver, vai fazer com que nós rompamos esses limites e passamos a viver dentro de um ambiente sobrenatural de Deus, que nós olhamos e vamos falar assim, foi Deus que fez, tá? Foi Deus que capacitou, foi Deus que realizou, foi Deus que abriu portas, tá? Foi Deus, tá? Então nós precisamos entender essas coisas, e para entendermos nós precisamos também trazer uma compreensão para nós, aquilo que nós precisamos fazer para que esses limites sejam rompidos na nossa vida. O primeiro que eu quero falar nesta manhã, é que nós precisamos encontrar coragem em Deus, para avançarmos, tá? Tem coisas que nós olhamos e falamos, não é para mim, eu estou com medo, estou receosa, tá? Êxodo 14, 13 vai dizer assim, Moisés porém disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Na coragem ele falou assim, aqui ele está dizendo assim, eu creio que Deus pode fazer coisas extraordinárias. Então, esses egípcios, esse seu inimigo que você está vendo, essa limitação que você está vendo, nunca mais vai acontecer na sua vida, tá? Moisés tinha uma limitação ali, e a limitação dele era o quê? A perseguição lá atrás e o mar vermelho, tá? Mas Moisés encontrou o quê? Coragem em Deus para avançar. Então o limite que você estabeleceu para você tem que olhar para Deus e falar assim, eu vou vencer esse limite porque Deus está comigo, Deus está me dando a direção para que eu possa avançar. Veja bem, olhava para trás um exército, pastor, para destruir aquele povo, tá?
E aí Deus fala assim para Moisés: diga o povo que marche. Marchar para onde? Em direção à água. O pessimista, aquele que não consegue vencer limite, vai dizer assim: mas nós vamos morrer afogado. Mas aquele que sabe que Deus age na vida dele, fala assim: não, Deus vai abrir e nós vamos passar a pé seco. Percebe? Vê a diferença. Então eu estou convidando você para nesse 8º ano ser otimista em Deus, não em você, em Deus, porque Deus pode realizar todas as coisas, tá? Moisés, ele não se intimidou diante do decreto de derrota. Ele encheu o coração de coragem e seguiu adiante, tá? Diga o povo, você imagina Moisés falando: está vendo, olha lá, o exército de Faraó vai nos matar, vai matar todo mundo, tá vendo lá na frente o Mar Vermelho? Então vamos marchar para lá e vamos entrar lá no mar, e nós vamos passar a pé seco. Não sabe, Moisés também não sabia que Deus ia fazer isso. Então, quando Deus dá uma ordem para você, quando Deus dá uma direção para você, é para você seguir, porque Deus está contigo e você vai sair lá na frente mais que vencedor em Cristo Jesus, tá? O que paralisa as pessoas, às vezes, não é a perseguição, mas é o medo. Eu preciso saber, e você também, que em Deus, os nossos inimigos, as nossas adversidades, as nossas limitações vão nos impulsionar para caminharmos em direção ao nosso milagre. Amém? O segundo ponto que eu quero falar aqui, para você iniciar esse 8º ano, você e eu, nós precisamos crer nas promessas de Deus para as nossas vidas, tá? Se Deus falou, Ele vai cumprir, antes que você morra. Antes que você morra, você vai viver o que Deus prometeu aqui para você. Vamos lá para Gênesis capítulo 17, 2 versículos 15 e 16. Vai dizer assim: disse Deus mais a Abraão: a Sarai tua mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara, que será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis dos povos sairão dela, tá? Deus estava falando para um homem que tinha uma mulher que ele sabia que ela era estéril, e o cara acreditou. Imagina Deus falar para o esposo que a mulher dele ia ter um filho e que sairiam reis de diversas nações e reis daquele filho que ela ia ter, tá? E ele sabia: minha esposa é estéril, tá? Mas Deus faz uns troços loucos aos nossos olhos mesmo, tá? Aquilo que é normal você pode fazer, mas a loucura é Deus que faz. Loucura aos nossos olhos, tá? É Deus que faz. É Deus que vai reagir. Então, é Deus que vai agir, melhor dizendo. Então, eu preciso o quê? Crer naquilo que Deus falou comigo, crer na promessa que Deus estabeleceu para mim. Deus faz essa promessa dizendo que ele seria pai de nação. Os limites de Abraão estavam na enfermidade, se podemos chamar assim. Deixa eu tirar a enfermidade aqui. Esterilidade da esposa, tá? Ela era estéril. Deus então transforma aquela esterilidade de uma mulher em um terreno fértil para o nascimento de nações. Deus vai transformar a sua limitação em coisas extraordinárias, em terreno fértil, para que você possa crescer, para que você possa alcançar, para que você possa conquistar, para que você possa chegar além dos seus limites. Esta manhã é a manhã de você romper limites. Essa manhã é a manhã de você dizer assim: em Deus eu posso todas as coisas, em Deus eu posso romper os meus limites, em Deus eu posso transformar aquilo que era desistência em uma pessoa indesistível, porque Deus está comigo. O que paralisa você é quando você começa a não acreditar.
E as promessas de Deus para a sua vida não são mais possibilidades quando você começa a crer. Elas são realizações. Eu sei que eu vou alcançar. O limite está aqui, mas é o lado de lá que é o sonho, é o lado de lá que é a realização do que Deus vai fazer na minha vida. Então eu vou romper essa linha do limite. Eu vou chegar do outro lado em nome de Jesus. Aleluia. Você vai chegar do outro lado em nome de Jesus, tá? Recuse trocar as coisas de Deus por qualquer outra coisa. As coisas de Deus são as melhores. As coisas de Deus aqui na terra, se você acreditar, você vai experimentar aquilo que você nunca experimentou. Você vai alcançar lugares que você nunca alcançou, porque Deus está contigo. Deus te conduz para a vitória. Terceiro ponto dessa palavra nesta manhã, eu quero dizer para você que eu me incluo aqui também, nós precisamos tomar posse da nossa verdadeira identidade em Deus. E às vezes nós estamos na casa do Senhor e não conseguimos ver qual a nossa identidade. Gênesis 35:10 vai dizer assim: e disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. Jacó recebe o nome de quê? De enganador, tá? Mas Deus muda o nome dele, e isso faz toda a diferença, tá? Você foi restaurado. O dia que você aceitou Jesus, você foi resgatado do mundo lá fora, e Deus te deu um novo nome. Você aceitou Jesus e você foi permitido escrever o seu nome no livro da vida, tá? Então você precisa crer nisso. E Jacó acreditou. Meu nome foi mudado. Sim, porque Deus queria dar um novo significado para a vida dele. Deus queria levar ele aonde ele nunca tinha ido ainda. Deus queria conduzi-lo por caminhos de vitória e não de derrota. Ele não seria mais enganador, porque o nome Israel significa Deus prevalece. Olha só, a identidade vai prevalecer em relação ao rótulo. Não importa aquilo que falaram de você, o importante é que Deus vai fazer o que Deus vai fazer na sua vida a partir de agora. Entenda, irmão. Então você precisa tomar posse da sua identidade verdadeira em Deus, tá? A identidade, a sua identidade vai além da sua origem, porque a sua origem foi aquilo que o DNA dos seus pais estabeleceram. Mas a partir do momento que você tomar posse dessa identidade em Deus, é o DNA de Deus que vai prevalecer em você. Percebe? A identidade tem a ver com as suas raízes em Deus, tá? Você vai precisar compreender quem você é de uma maneira profunda, tá? Não adianta achar que você não é nada, você não é ninguém. Pelo contrário, certa feita um tio meu falou assim: você é um Zé Ninguém. Eu tinha 16 anos, eu não era evangélico ainda, mas eu falei: eu não aceito essa palavra, eu não sou um Zé Ninguém, e o Senhor vai ver o que vai acontecer na minha vida, tá? Então eu não posso aceitar a palavra de diminuição. Você não pode aceitar a palavra que te joga para baixo. A palavra tem que ser para te abençoar, para te jogar para cima. A palavra tem que ser uma palavra liberada para transformar a sua vida. Toda palavra que vem para diminuir você, você tem que dizer: eu rejeito em nome de Jesus. O que mantém você em pé são essas coisas, tá? O que empodera você para romper os seus limites e vencer é a sua identidade em Deus. Então você é um filho amado de Deus, tá? É escolhido, recebe essa palavra, é escolhido e é capacitado por Deus para romper os seus limites, tá? João 1, se você quiser anotar, eu não vou ler. João 1, João 1, versículos 12 e 13, fala disso. Depois você lê lá na sua casa. João 1, versículos 12 e 13, tá?
Então Deus te fez para romper limites, porque quando eu decido romper os meus limites, eu estou falando para Deus: Deus, até aqui eu cheguei, mas agora é o Senhor que vai me conduzir. Eu sou dependente do Senhor para chegar nos sonhos que o Senhor sonhou para mim. E a última palavra aqui, que eu vou liberar para você: deixe Deus transformar as suas impossibilidades em milagres. Romanos 6, 9 e 10 vai falar assim: sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, para Jesus, o impossível era a morte, mas Deus ressuscita Jesus dos mortos. Então, Deus transforma a impossibilidade em milagres. Então, qual a sua impossibilidade? Deixa que Deus vai te levar, te conduzir, para que os milagres comecem a acontecer na sua vida, dentro das suas impossibilidades. Não coloque um ponto final onde Deus colocou uma vírgula. Essa frase é antiga, todos nós conhecemos. Não desista, mesmo que pareça o fim, mesmo que tudo aos seus olhos você vê assim e fala: não é possível. Mas Hebreus 11:1 vai falar que o impossível Deus vai fazer, que você, melhor dizendo, que você passe a ver aquilo que os seus olhos humanos não estão vendo. Vai falar de uma fé para que você enxergue o que Deus está fazendo na sua vida no mundo espiritual, porque a sua conquista, ela acontece aqui quando você já conquistou lá no mundo espiritual. Não entregue os pontos por causa das suas limitações, e as suas impossibilidades, porque Deus é especialista em transformar impossibilidades em milagres. E para fechar, concluindo já, eu quero declarar essa palavra para você: você é um terreno fértil para os milagres de Deus. Você, e é apropriado para o momento de campanha política, você é um candidato perfeito para romper todos os limites que você está impondo para você, para a sua vida. Tudo que Deus precisa fazer é o quê? Alguma coisa de forma extraordinária na sua vida, e através daquilo que Ele vai fazer, Ele está dizendo: eu estou rompendo contigo, eu estou te pegando pela mão e dizendo para você: eu vou te conduzir para romper os seus limites e conquistar aquilo que você não conquistou ainda. Pastor, mas eu sou fraco. Coloque as suas fraquezas diante do Senhor, meu irmão. Deixe que Deus te ajude a romper todos os seus limites. Eu te convido para esse 8º ano da igreja, você viver rompendo limites, de maneira que um vai chegar aqui e falar: pastor, eu rompi. Outro vai chegar e vai dizer, vai dar um testemunho: olha o que aconteceu na minha vida, pastor, eu não tinha numa empresa, mas Deus me deu uma ideia, e olha o tamanho da minha empresa. Eu comecei, eu e minha esposa, mas eu tenho um monte de funcionários hoje, colaboradores que estão comigo. Pastor, eu não conseguia trocar de casa, eu não conseguia sair do aluguel, comprei minha casa. Pastor, eu tinha dificuldade de vencer o pecado, mas eu estou vencendo dia a dia, e eu estou crescendo na minha vida espiritual. Porque é na vida espiritual a vida espiritual sua que te leva a conquistar as coisas materiais. Então o primeiro que você tem que vencer é o quê? O espiritual. O primeiro que você tem que vencer é o quê? Aquilo que impede você de caminhar mais na presença de Deus, estar mais na presença de Deus. Então esse ano é um ano de romper todos os limites. Comece rompendo na sua vida espiritual. Qual o limite que o inimigo
inimigo está colocando para você. Você não pode, você não consegue, você não ultrapassa, você sempre vai cair, você vai sempre tropeçar. Mas você, nesse 8º ano, você vai dizer: não, eu vou romper todos os limites, porque o meu Deus está comigo, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um glória a Deus?